Olá, moça. Oi, boa noite. Olá, boa noite. E aí, tudo bem? Tirando a... Tirando o quê? Eu não tô conseguindo te escutar. Não, eu falei tirando a cólica, tá tudo ótimo. Ah, mas isso aí é coisa de mulher. É coisa de mulher, né? Então tá bom. É coisa de mulher, tá bom. Passa todo mês bem, acabou, pronto, resolveu. Às horas prefiro ser homem. Não, mas essas coisas a gente não escolhe, minha filha. Aguenta aí, pronto, acabou. Essa é a opção que a gente tem. Aguenta aí, pronto, e acabou, né? E é tu só que está assistindo aula na tua sala ou tá, a galera tá assistindo? Quer dizer, eu e raramente, depende do professor, aparece o Paulo. O Paulo apareceu na minha aula ontem, você acredita? Ontem? Pois é, achei Oxi, estranhíssimo, mas eu falei, eu não vou falar nada. Como já está no final, ele vai ver que não é a sala dele, né? Aí ele entrou e saiu. Aí depois ele entrou de novo. Acho que ele pensou que tinha entrado no link errado. Aí ele assistiu, acho que uns você dois, três travou, pera. minutinhos. Depois ele saiu de novo. Eu deixei. Falei, não vou mais falar que a pessoa está na aula errada, né? Porque eu sempre avisava. Grossa. Não, eu sempre avisava. Eu falava, ó, fulano, sim, né? Por nada não, mas acho que tu tá na sala errada. Mas eu Tá falei, que nem a pô, Lília ontem. Ana. Entrou uma aluna na aula dela, aí ela falou, fulana, agora a tua aula é com, acho que com o Lucas, alguém, acho que é Lucas o professor que ela falou. Ah, Falei, nossa, agora é a Ana Téria, já que fica expulsando os alunos? Calma. A menina até saiu. Nem deu tempo pra menina. então, mas é para avisar para a pessoa. Eu sempre falo, se você quiser assistir minha aula, fique à vontade, mas você está perdendo a sua. Na verdade, eu preciso avisar a pessoa. Mas ontem eu não avisei o Paulo, não. E ele assistiu uns minutinhos, mas depois ele saiu mesmo. Acho que ele viu que não era. Não era. Mas enfim, vamos lá, né? Bora lá. Tu é Bora. anêmica? Não. Não? Nunca foi? Tô com vontade de falar de anemia hoje. Tô com vontade de falar como é que a gente faz. Tô com vontade de contar os tipos de anemia hoje. E aí amanhã, fiquei com vontade de falar de leucemia. Fiquei pensando, o que que eu não falei, né? Um pouco das doenças de anemia e de leucemia, mas eu falei de doença sanguínea para vocês, não falei? Fiquei pensando, não, não era essa a aula que eu queria dar para vocês. Para vocês era outra. Fica Acho que a minha aí. net não tá muito boa. Que você falou alguma coisa, só ouvi a É, parte do. eu falei, tu não ouviu, foi é nada. Eu falei Só de ouvi a choque. parte do não sei o que que eu já dei. Que amanhã ia É, falar de leucemia. leucemia, é. Eu falei para vocês de anemia já ou nem falei? Falou, né? Anemia falciforme e aquela outra lá que eu não lembro. Falei, né? Então não vai ser isso que Uhum. eu vou falar, não mesmo. Eu vou falar de choque, de De estado de leucemia também choque. falou uma apostila. Falei, né? Então, vou falar de Uhum. estado de choque. Calma aí que eu tô entrando no estado de choque. Nossa, quantas mil aulas você tem? Meu, muitas. Não me pergunte. Eu sou professora desde 2009. Partindo desse princípio, Jesus. eu tenho muitas aulas. Então, eu entro na sala de aula, eu falo, eu já falei disso, eu já falei disso, então eu vou falar disso. Eu Ok. tô numa assim, calma aí que eu tô procurando aqui minha aula de estado de choque. Choque, 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 choque. Essas aulas pós-apostila você vai enviar ou não? Se eu quiser, eu te mando, não tem problema não. Tá bom. Essa de choque, eu até tinha começado, aí acho que foi bem naquela semana que ficou nessa de vai pro, pro ensino remoto, foi na época do desespero. Eu acho que foi nessa fase Foi. meio. Eu Não tenho só uma foi? coisinha, pouca coisa escrita no caderno.
Resolvemos agora, então, a vida de vocês. Aí, pronto, Aí depois já resolvi. entrou na unidade 7 lá da alergia. Então, tá vendo? Eu lembrava que tinha ficado alguma coisa. É que é a última semana, né? São muitas novidades, muitas emoções. Muitas, muitas. Então, estamos aí, né? Estamos aí. Oi, Paulo, boa noite. Paulo? Oi, olha, ele tá. Pode abrir o microfone, Paulo, para falar. Boa noite. Se quiser falar, pode falar. Ontem tu estava na minha aula por engano, tu percebeu, né? Eu nem falei nada. Falei para a Cris, eu vi, mas eu nem falei. A última semana eu não ia contar, né? A última semana eu não ia contar. Tu tá rindo, ele tá rindo, Cris. Falei, a última semana eu não ia contar. Porque toda vez ficam falando que eu expulso as pessoas. Não é verdade. É que a pessoa tá perdendo a aula dela, né? Por isso que eu falo. Aí ontem eu falei, a última semana, deixa ele assistir um pouquinho de aula comigo. Eu não lembro nem do que é que eu estava falando, se era de choque anafilático ou se era de leucemia, porque eu dei as duas aulas ontem, então eu não tenho certeza do A que aula era. de genética que você comentou, você dá para ensino fundamental, ensino médio Ensino ou para o médio, técnico? médio, Ah, tá. médio da genética. E aí eu estava falando de alelo letal aquele dia. Eu dou aula de genética para ensino médio. Ah, tá. De manhã eu sou outra pessoa. De manhã eu sou mulher, é que são muitas faces, entendeu? A pessoa tem muitas faces. Ah, Dependendo tá. da hora do dia, eu não sei. Se você falar alguma coisa do técnico comigo antes da 1h30 da tarde, eu vou ficar perdida, porque esse horário, é sério, isso agora é sério que eu tô falando. Eu condiciono a minha cabeça, porque senão eu penso trocado as coisas. É sério. Então, o que Entendi. eu estudo de manhã e o que eu trabalho de manhã e o que eu dou de manhã na segunda é diferente do que eu faço na terça, é diferente do que eu faço na quarta, que é diferente. Meu Então, Deus, assim, mulher. então a minha cabeça é condicionada de acordo com os dias na semana. No meu, aqui em frente da tela do meu computador, eu tenho duas folhas assim que são impressas, que eu tenho dia e hora de segunda a sexta, o que eu tenho e aonde eu estaria, que é aonde minha vida funciona, porque eu não dou aula nos mesmos lugares. Segunda-feira eu dou aula de manhã no Guarujá, mas numa escola. Terça eu tô no Guarujá, mas em Vicente de Carvalho. Quarta eu tô em São Vicente, quinta eu tô em Vicente de Carvalho e sexta eu tô em Vicente de Carvalho. Então são situações diferentes, alunos diferentes, aulas diferentes. E à noite, cada dia são duas matérias, né? Cada dia são duas matérias. Então, eu tenho tudo colado aqui na minha parede. Então, se tu Que falar mulher comigo, organizada, que exemplo. eu sou virginiana, você não tem noção. Então, se você Ah, falar querida, comigo, desculpa aí. não, virginiano é um bicho organizado. Aí, ó, Ah, tá. hoje é quinta-feira. Eu sei falar disso contigo até agora. Daqui a pouco, depois do intervalo das 8h15, a minha cabeça já virou e aí eu já sou outra pessoa, entendeu? Por isso que às vezes quando você fala, é porque eu viro a chave, eu mudo assim. Entendeu? Mas é assim, é Entendi. tudo, cada um no seu quadradinho, para eu não me atrapalhar, porque senão me atrapalha. Entendi. Atrapalha muita coisa. Aquele dia eu tava falando, coitadinho do ratinho Aguti, ele tinha morrido. Mas e aí? Era isso que eu tava conversando com Ah, os eu meus gosto de genética, alunos. legal. Tu Eu gosta? gostava. Então, Gosto. eu acho fantástico. E o Muito da pessoal acha hora. mó difícil, né? Mas é Ah, tudo não é. Só prestar interpretativo. atenção. Então, é tudo muito interpretativo. E aí eu dou aula para molecada de ensino médio, de segundo ano, e aí eu me empolgo dando aula. Por isso que eu resolvi ser professora, porque eu me empolgo. Aí eu vou, né? Aí quando eu vou ver, gente, a hora, tchau. É assim, Tchau. né? Bom, bora lá. Vamos falar de choque. O que é choque para tu? Vou te dar um choque. Vou te dar um Uma choque, descarga elétrica. depende, né? Um choque é a primeira coisa que a gente para pensar. E se não for
Se for levar para o lado anatômico da coisa, o fisiológico da coisa, a descarga elétrica é uma corrente, é um impulso elétrico, né? Que não Uhum. deixa de ser, né? Dá um choque, bate o teu cotovelo para tu ver, tu já bateu o cotovelo? Ou dá um choque no Já. braço, né? Então, se a gente for parar para pensar, mas o que que é choque, né? Choque significa sacudir, parar. Isso é choque. Por isso que às vezes a gente, quando vê série médica, e aí eu uso essa, esse jeito de falar, porque todo mundo assiste série médica, você não tinha assistido até se apaixonar, e aí nunca mais vai parar na vida, mas, né? Ah, aliás, a 17ª vai voltar, tá? Já está Ah, eu nem confirmado. consegui assistir a 16ª. Esse negócio de ficar legendado, não tenho paciência, não. Tu não assiste filme legendado? Não, muito difícil, raramente. Ah, então, eu prefiro legendado. Ah, não Aliás, eu tenho fico paciência de ficar lendo. escutando. Então, eu fico escutando e tentando eu não precisar da legenda. Isso é mó bom, sabia? Para treinar, para tu não esquecer. É sério, isso é bom. Tá, mas no caso você fala inglês, correto ou não? Sim, por isso que eu fico Então, aí pra você fica escutando. fácil. É. Mas que eu acho que também quem não fala aprende, criança aprende, pode escutar porque tu não aprende. Ah, não tenho Mas isso é paciência uma também. teoria, coisa de gente louca, tá? Mas isso é uma teoria, Ah, né? Então, aí eu falo isso por quê? Porque todas as séries médicas sempre falam do paciente chocou. Paciente chocou, paciente chegou em choque, ou está em choque, ou estava no centro cirúrgico, chocou, morreu. quer Todo pegar? mundo, quando a gente escuta falar chocou, a gente sabe que a pessoa morreu, né? Ou então quase morreu, porque na verdade a pessoa para. Essa palavra significa parada, parou, né? Agora, o que que significa esse parou quando eu falo que o paciente está em choque? Significa que faltou suprimento sanguíneo para alguma parte do corpo dele. Não chegou sangue em alguma parte do corpo dele. Quando não chega o sangue, a gente fala que ele entrou em choque, tá? Olha, tá, o Paulo tá me zoando, mandando eu conversar em inglês com você. Pra que eu vou ficar conversando em inglês contigo? Fazer esse cara me zoando. Ah, para, Vai viu? ficar sozinha, que eu saiba. Me retiro. A minha filha fala muito melhor que eu. A minha filha é extremamente fluente. Ela não precisa nem de legenda. Eu converso, mas eu ainda assisto filme com legenda. Minha filha nem, ela lê livro em inglês. Minha filha lê inglês. Eu comprava Aí livro é da para ela hora. em inglês. Então, mas é treino. Assim, uma outra língua é treino. É treino. Por isso que eu falei, se mesmo que você não soubesse, vai, eu tenho um afilhado de 2 anos. Se eu colocar ele, né? Se eu colocar ele para assistir em inglês, ele não vai saber repetir, mas ele vai entender o que a pessoa está falando. Ele vai começar a entender, porque vai fazendo associação. A gente não ensina a criança a falar. Aprende. É por associação. Aprendizado é um fenômeno de associação, de emoção, junto com repetição, é associação. Isso forma o aprendizado. Por isso que criança aprende. E a gente aprende dessa forma também. É sério isso que eu estou falando, é muito sério. Enfim, é isso aí. Vamos lá, então, o que que é o choque, né? Quando eu falo que a pessoa entrou em choque é porque faltou sangue em alguma parte, né, do corpo dela. E aí, quando falta suprimento sanguíneo, a gente sabe qual que é o problema. Porque para que serve o sangue, né? O sangue é um fluido que é produzido lá na sua medula óssea, células, que é constituído por uma parte líquida e que serve para levar o quê? Nutriente e gases. Como assim gases? É ele que leva o gás oxigênio para que você consiga fazer a respiração celular. É para isso que serve o sangue, né? Para levar o gás oxigênio para você conseguir fazer a respiração celular. E se você, então, fica com alguma parte do corpo que não recebe esse suprimento, que não recebe o sangue, não recebe o que? O oxigênio. E aí entra no que? Onde não tem oxigênio, faz o quê? Morre, gente.
Aonde não tem oxigênio, morreu, né? Aonde não tem oxigênio, morreu. E eu até brinco e falo, morreu. Mas é exatamente isso. Faltou oxigênio, morreu. Esses dias eu estava olhando no Instagram, cara, a propaganda de uma mulher que é... Propaganda não, né? Ela estava lá falando do trabalho dela. Ela é podóloga. Gente, um pedaço do dedão da pessoa, a unha da pessoa estava pintadinha, linda, uma graça, mas uma parte do dedo dela estava escuro. Escuro. O que que é aquilo? É tecido necrosado. Eu não fico brava. Eu não fico brava. Ele tá falando aqui, tá brincando que é para eu não ficar brava. Eu não fico brava. E se eu ficar, eu vou falar na hora. Eu falo na hora. Então, é isso aí. E aí, por que ficou daquele jeito? Porque não chegou suprimento sanguíneo. Então, se falta sangue, não chega oxigênio, sem oxigênio não tem respiração celular, o tecido morre, né? Fora que nutriente todo, suprimento hídrico, nutritivo e inclusive gasoso, vem pelo sangue, né? Então, esse aqui é o grande problema. Então, é a perfusão inadequada de um órgão de um tecido. Então, o estado de choque, que é o que eu falo, né, da aula, é quando eu tenho uma desproporção na quantidade de sangue que está circulando pelo seu corpo e quanto o sistema consegue circular. Então, para e pensa. Eu sei que uma pessoa, um adulto normal, tem por volta de 5 litros de sangue. Isso é um adulto normal, né? Tem por volta de 5 litros de sangue. O seu sistema cardiovascular é composto pelas artérias, pelas veias e pelo mecanismo que faz com que o líquido circule, que é uma câmara, um saco muscular, que é o coração, um saco muscular, né? Que toda vez que cai o líquido, ele bate, cai o líquido, ele bate. Ele faz isso com ritmo para conseguir manter a pressão, né? Então, toda vez que eu tiver esse sistema com menor capacidade do que ele tem para estar funcionando, eu posso ter um quadro de choque. E isso é importante falar, porque não é simplesmente parou porque bloqueou a circulação naquele lugar. Também é um choque obstrutivo, também acontece, mas não é só isso. Não é só isso. Se você pode se você pode bombear mais, fazer circular mais e por algum motivo diminui o fluxo, isso já é um estado de choque, né? Então a gente consegue dividir o choque de esse quadro em algumas causas e por conta disso eles têm patologias diferentes ou fisiopatologias diferentes, ou seja, desenvolvimento de quadros de formas diferentes, tá? Então, vamos lá. Quais são, então, as causas? Já que eu falei que o que é o choque é quando eu tenho uma desproporção da capacidade de bombeamento com o bombeamento em si, com a circulação do sangue em si. Então, quais são as causas de um choque? Pode ser um sangue no que propulsiona, ou seja, no que faz com que o sangue circule, no que vai fazer a propulsão. O que é? A bomba, que é o saco de músculo. Olha, eu falando que o coração é o saco de músculo, que é o coração. Mas é mesmo um saco muscular, né? Que tem 4 câmaras, mas é isso aí. Né? Então, tive um problema lá no coração, isso é uma causa. Outra causa. O que mais que é o sistema cardiovascular? É uma bomba e os vasos. Vixe, você tem algum problema de vaso sanguíneo. Então, você tem alguma alteração na resistência da parede do vaso sanguíneo. Então, isso também pode ser um problema para choque, né? Isso também pode ser um problema. Agora, Cristiane, ela acaba comigo. Ela colocou assim, o romantismo passou longe, saco de músculo.
É um saco musculoso, gente. Gente, eu sou cientista. Romantismo para quê? Romantismo eu deixo para os caras de português, os poetas, os caras que são mais literários. Ah, não, velho, é um saco de lixo. O saco de lixo é um saco de músculo que parece um saco de lixo, eu falo. Porque se você parar para pensar, é músculo. E tu joga coisa lá dentro e aperta. Cara, é igual, velho. Pensa num saco de lixo que tu aperta e ele sobe de baixo para cima. É a mesma coisa, velho. Isso aqui é músculo. 4 câmaras. Você sabe disso. 2 átrios, 2 ventrículos, com válvulas. Oh, consigo até te falar as 2 válvulas átrio-ventricular. Tenho certeza que você lembra de todas elas. Né? Se a gente começar a romantizar muito, fica mais difícil, cara. Vamos porque é prático. Eu sou uma pessoa prática. Não é, cara? Anatomia é um bagulho prático. Ciência é um bagulho 1 e 1 são 2 e acabou. Pra que florear esse negócio, velho? Pensa. Tu não come coraçãozinho no churrasco? Eu não sei se tu come. Cara, corta o coração pra tu ver, é um bagulho louco, só a casquinha. É uma delícia, velho. É só aquele musculozinho mesmo da casquinha. O resto não tem nada dentro, é oco. O coração é oco. O Paulo tá rindo, mas é sério. É seríssimo isso, é muito sério. É sério. Eu vou logo no. Peraí, deixa eu resolver esse negócio. Pra que ficar com muito romantismo? É um saco de músculo. É isso mesmo. Né? Tu nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Olha, só não tem como eu falar do pus aqui, do sonho, mas o resto tá tranquilo. E outra coisa que pode dar errado para diminuir essa capacidade, né? Outra coisa, porque tem coisa que pode dar errado, né? Outra coisa que pode dar errado. Então, eu falei que pode ser um problema no saco ou mentira no coração, né? Falei que podia ser. Falei que pode ser algum problema na resistência, né? Porque se você muda a resistência da parede vascular, você muda também o fluxo, então pode ser um problema de vaso. E tu pode ter menos líquido no corpo. Se tu tiver menos líquido, o teu volume sanguíneo diminui, né? Então isso também pode causar um choque. Entendeu? Independente do que eu for falar daqui para frente, são essas as causas. São essas as causas, tá? Agora, lembra que as causas, independente do que eu for falar, estão envolvidas com essas 3. Mas eu também posso classificar. Eu posso classificar o choque, né? O que significa eu falar que a pessoa entrou em choque hipovolêmico? Pensa na palavra hipo. Hipo é pouco, volêmico, de volume, diminuiu o volume. Se diminui o volume, diminui a perfusão. O que é a perfusão? A circulação do sangue pelo seu corpo, né? Então, qual é a causa determinante desse choque hipovolêmico? Quando eu perco sangue total, ou quando eu perco plasma, ou quando eu perco líquido que esteja fora da célula, mas normalmente entra em choque hipovolêmico quem sofre um acidente, que perde muito sangue no momento do acidente, ou quem está fazendo uma cirurgia e tem alguma hemorragia que não consegue ser controlada pelo pessoal da cirurgia, né? Ou a pessoa que recebe um sangue, está fazendo uma transfusão e de repente entra num problema de... Como que se fala, meu Deus? Aquele sangue não é compatível com dela e ela acaba entrando numa hemólise muito aguda, ou seja, numa quebra de célula sanguínea, né? Então, existem situações que podem causar o choque hipovolêmico, né? Então, normalmente, acho que
80% das vezes ou é em acidente ou é no centro cirúrgico. Que fora isso, para você perder sangue a ponto de entrar em choque, é muito difícil. Muito difícil. Mas a gente já viu, e se vocês não viram ainda, já viram na TV, que uma pessoa facilmente, em um acidente, começa a primeira coisa que é quando a gente percebe que para o SAMU e que eles envolvem a pessoa com aquele cobertor, aquela manta, que não é nem um cobertor, né? Uma manta de alumínio, né? Aquilo não é alumínio, é uma manta térmica, né? Quando eles envolvem aquilo, o que significa? Que a pessoa perdeu um volume muito grande de líquido e que por conta disso está diminuindo, ela está entrando em choque. Então, eles tentam aquecer a pessoa, né? Para tentar mantê-la numa condição um pouco melhor até que chegue no lugar. Mas, normalmente, por que ela perde a temperatura? Porque ela perdeu o volume. Volume do quê? De sangue. Normalmente é assim, tá? Normalmente, ok? Agora, tem outro tipo de choque também. Tem um choque cardiogênico. Ó, também tá fácil de descobrir, né? Gênico, ou seja, origem origem cardiovascular, né? Então, o que é? Quando você tem uma insuficiência da bomba, ou seja, do músculo cardíaco, insuficiência miocárdica. E aí, isso faz com que eu diminua o débito cardíaco. Agora, o que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que é bombeado para o coração em 1 minuto. Então, a gente tem um débito cardíaco, ou seja, o coração bate ritmado e você tem a quantidade de sangue que é bombeado em 1 minuto, que passa pelo coração em 1 minuto. Se diminui o débito cardíaco, significa que você teve uma insuficiência do quê? Do que faz com que ele pegue velocidade. O que é que faz com que ele pegue velocidade? O músculo, né? Ou então, quando eu tenho um aumento da resistência vascular que está lá pela periferia, então se a resistência vascular ela aumenta, também fica mais difícil, porque a gente sabe que não é só o coração que tem músculo, a gente sabe que tanto as artérias quanto as veias têm músculo na parede. Vocês tiveram aula de anatomia. Óbvio que sabe que o músculo da artéria é muito mais desenvolvido do que o da veia. Até porque quem mantém a pressão arterial constante é a musculatura que a gente tem nas artérias, a gente sabe disso, né? Então, ou aumenta a resistência, ou eu tenho um problema na bomba do meu saco de músculo, ou seja, no miocárdio, né? Isso é o que dá a origem do choque cardiogênico, né? Isso é o que dá a origem do choque cardiogênico, ok? Então, pensa no que eu te expliquei. As artérias, elas são elásticas, né? Para tentar explicar um pouquinho esse negócio da resistência. As artérias, elas são elásticas, né? E aí, sai do ventrículo esquerdo. Lembra por que é do ventrículo esquerdo? Quem é que sai do ventrículo esquerdo? A aorta. A aorta. Qual é o lado mais forte do coração? O esquerdo. O miocárdio, mais espesso. É o que bombeia o sangue para o corpo todo. Vocês lembram disso? Eu tenho certeza. Certeza, fácil. E dá-lhe café. Tô ligada no 220 hoje, vocês estão percebendo, né? Então, aí bate, cara, o coração com uma força, né? Então, tá joia, Paulo. Então, aí sai do ventrículo esquerdo com uma baita força, sai lá pela aorta. Aí, a partir dali, o que acontece? A minha artéria, ela é elástica. Por quê? Porque eu preciso manter a pressão ali.
né? Se eu deixo uma resistência mais forte, diminui a quantidade de sangue que vai retornar por minuto. Então, isso faz com que eu tenha um problema no quê? No débito cardíaco. Ou então, quando tá fraco mesmo, o coração tá fraquinho, não tá batendo de nada, né? Se quem fez o café fui eu, eu faço café, eu sou amante de café. Eu tomo café o dia inteiro. E eu tomo vários tipos de café. Eu faço café normal, que é o que todo mundo toma, mas eu tomo cafés diferentes, assim, eu tenho barista, eu tenho vários cafés, várias formas, eu tenho um monte de jeito de fazer café, eu tenho cafeteria italiana, eu tenho um monte, eu adoro café, eu tomo café gelado, quente, de tudo quanto é jeito. Eu amo café. Meu afilhado tem 2 anos, acabou de fazer 2 anos. Ele chegou aqui agora há pouco, porque minha cunhada foi trabalhar e ele tá aqui com a minha mãe. Ele chegou aqui agora há pouco. Eu tava tomando café. Adivinha o que eu fiz para? Adivinha o que ele falou? Café. Aí eu tenho uma canequinha pequenininha que eu trouxe do interior, sabe aquelas canequinhas de alumínio que a gente traz do interior, bem coisa de fazenda assim? Eu boto numa canequinha para ele e ele senta. O menino tem 2 anos, sentou na mesa e tomou uma caneca de café comigo. Agora eu falei a mãe dele que se vire com ele à noite para dormir. Tomou café comigo. Eu adoro café. Adoro café. Tudo para mim é de café. Também gosto de Coca-Cola, mas eu adoro café. A mãe dele que lute. Pois é, a mãe dele que lute. Deixou aqui, cada um com seus problemas. O moleque tomou uma canequinha de café. É pequena, tudo bem, mas tomou. Tenta e toma. Toma café. E a mãe dele que lute, cada um com seus problemas. Né? Aí, tem um outro tipo de choque, gente. Então, ó, falei do choque que é cardiogênico, falei do choque hipovolêmico, mas, putz, é também o choque que dá um problema na distribuição. Como assim na distribuição? Na hora que eu vou distribuir o sangue pelo corpo, putz, ali deu problema. E esse daí, vixe, ele ainda se divide em 3 tipos: choque neurogênico, choque anafilático e choque séptico. E tem o último, que é aquele lá, ó. Não tenho como, não tem como mais passar sangue ali. Pronto, choque obstrutivo. Obstruiu, pronto, acabou. É isso aí que dá para fazer. Beleza? Então, são esses os tipos de choque. Tá? O distributivo, então, é porque eu tenho uma diminuição de tônus, e aí eu tenho uma redução desse débito, que eu ensinei para vocês o que é, né? Que é a quantidade de sangue que passa pelo coração em 1 minuto. E aqui é onde a gente vê os choques mais conhecidos, né? Choque anafilático, todo mundo sabe o que é. Se eu te falar, nossa, fulano teve choque. Ah, vocês são da radiologia. Vocês devem ter escutado falar muito de gente que tem crise anafilática por conta de contraste, né? Por conta de contraste. O lance do iodo, né? Tem bastante gente que tem alergia. E tem o choque obstrutivo. Amanhã, falar nisso, amanhã eu vou fazer um exame com contraste. Amanhã eu faço uma retinografia. Lembra que tu me perguntou do exame, do contraste? Amanhã eu faço outro. Falei para tu que eu faço de 6 em 6 meses? Então, amanhã é o dia de eu fazer meu choque. Meu exame. Vamos fazer um intervalo, a gente começa depois de novo, tá bom? Porque aí eu começo a explicar já direitinho cada um dos choques, né? A gente começa a falar disso, ok? Vamos fazer um intervalinho, 7h10 eu volto. Beijo.